Agora começou. Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidas, eu e Ju Gaudêncio, para falar um pouco para vocês hoje da proposta da nova pós que a gente está oferecendo pela PUC Minas. Então, a ideia é que essa live vai ficar gravada no YouTube e quem quiser conhecer, tiver interesse em olhar o projeto, entender como que ele vai funcionar, é, é só acessar o link. Então, primeira coisa, né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para que a gente possa falar um pouco da pós. Já está vendo aí, Ju, minha tela? Sim. Só colocar em modo apresentação. Já Maravilha. foi, né? Foi. Bom, então, primeiro, começando com a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, cabelos curtos. Eu estou usando um óculos com uma armação preta e as hastes assim dentro azuisinhas. Estou com um brinco prata e uma camisa listrada de branco e azul e com um batom vermelho. Minha formação, eu sou doutora e mestra em comunicação, tenho pós-graduação em marketing e sou publicitária de formação. E atuo, tem uma consultoria focada em estratégias de equidade, com foco prioritário em gênero, chamada TICAS. Então, a TICAS é a primeira consultoria em Minas Gerais que trabalha a pauta, prioritariamente a pauta das mulheres. E sou coordenadora de dois cursos aqui no IEC da PUC Minas, chamados Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações e Gestão da Diversidade e Inclusão nas Organizações. E agora estou iniciando esse projeto com a Ju, sobre cultura da diversidade, cultura de aprendizagem da diversidade nas organizações. É isso mesmo, né, Ju? Quer que você me Foi. corrija. E que, É muita então, é coisa, né? o nosso a próxima pós aí que a gente está implementando. Sou também professora aqui na instituição e também dou aula no Sebrae e tenho dois livros publicados, um chamado Deixamos Não em Casa, mas Saímos com Nunca, Publicidade, Experiência, Públicos e Feminismos nas Redes Digitais, e a gente organizou no nosso curso, no curso Comunicação, Diversidade e Inclusão, um livro, um e-book, os docentes organizaram, em que a gente trata, cada um de nós traz um capítulo relacionado às nossas disciplinas. E sou também colunista do Jornal Diário do Comércio. Agora eu vou passar para a Ju se apresentar. Obrigada, Letícia. Gente, boa noite a todos e todas. Eu sou Ju Tibério. A Letícia, porque a Ju Gaudêncio vai dar aula para a gente na pós, viu, gente? Tá um pouco a Gaudêncio na cabeça, mas eu Eu sou Ju falei Ju Tibério. Gaudêncio? Falou lá no início, mas Ai, a meu gente Deus. falou Mais de uma dela. vez? Mais de uma vez? Não, só no Ai, início, Letícia. Não tem desculpa. problema, não. É porque eu acho que a gente falou dela, né? Nós conversamos dela para lembrar da nossa Na audiodescrição. audiodescrição. Ai, eu Isso, fiquei com viu, ela na minha Juliana? cabeça. Nós lembramos de você, viu? E vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos mais claros, eu estou usando uma blusa laranja, óculos com armação azul com detalhes em marsala, e estou usando um colar com várias listras em laranja e marrom, e também um batom laranja, tudo combinando. Eu sou mestre em Educação Tecnológica pelo Cefet, me pós-graduei na PUC em Gestão Estratégica de Pessoas, sou pedagoga com muita paixão, porque quem é da área de educação tem que ser com muita paixão, né? Estou coordenando esse projeto agora com a Alex, que foi algo que a gente construiu juntas, unindo duas expertises, né? A Alex é uma referência aí, a professora Letícia, em diversidade. Eu trago
uma expertise em educação corporativa, de muitos anos nas cadeiras de educação corporativa, né, Letícia? E a gente descobriu, vamos contar para vocês, essa demanda de formar esses especialistas em cultura de aprendizagem na diversidade. E eu também trabalho ajudando jovens que estão saindo do ensino médio e saindo da graduação a despertar, a desenhar suas jornadas profissionais. Né? E aí a gente vai contar mais coisas boas aí para vocês. Passo para você, Ledes. Bom, então, gente, continuando aqui, falar um pouco sobre a PUC Minas. É importante a gente entender em qual é a bandeira, né? Qual chancela que leva esse curso nosso. Então, a PUC Minas, ela é uma instituição muito reconhecida, com mais de 60 anos de tradição em Minas Gerais, e o nosso curso ele está ligado ao IEC, que é o Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. No IEC, a gente tem 3 formas de cursos que são ofertados. Presencial, que normalmente ele fica mais concentrado na Praça da Liberdade, e o híbrido, que nós temos 2 formatos. A pós online, ao vivo, que é o formato dessa pós que a gente está abrindo, em que os alunos têm aula, assim como eu e Ju estamos conversando aqui, vocês vão estar conversando com os professores, tem um horário de aula definido, é online, mas é síncrono. E tem os cursos EAD, que aí as aulas são gravadas. Alguns diferenciais da PUC. Pluralidade de programas, né? Então a gente tem assim vários programas sendo ofertados simultaneamente. A excelência do corpo docente, uma interdisciplinaridade entre as disciplinas nos cursos, e a tradição de ensino da PUC, que, como eu disse para vocês, completou 60 anos em 2018. Bom, sobre o IEC, já falei um pouco, mas então, essas são os formatos de cursos que a gente oferece. Pós-graduação Lato Sensu presencial, especialização em Master, pós-graduação Lato Sensu online, com aulas ao vivo, como expliquei, o nosso curso, ele é assim. Pós-graduação Lato Sensu EAD, pós-graduação Lato Sensu híbrido, que mistura especialização e master, aperfeiçoamento presencial e online, são alguns cursos menores, curtos, que a PUC oferece, e a gente faz também algumas jornadas em company. As áreas, como vocês podem ver aí, são todas as áreas de atuação, o IEC oferta cursos. Então, realmente, o leque de opções ele é muito diverso. Alguns destaques sobre a PUC Minas. 95% do corpo docente é formado por mestres e doutores. Ela foi eleita uma das melhores universidades do mundo pelo Times Higher Education, entre as 10 universidades mais respeitadas pelos empregadores do Brasil e uma das universidades mais inovadoras do Brasil, segundo o RUF. Então, vocês podem perceber que é realmente uma chancela muito importante. O nosso curso está sendo vinculado à PUC Minas. Aí, para a gente começar, antes da Ju falar mais sobre o curso e sobre as especificidades do projeto pedagógico, é importante a gente entender um pouco o que a gente está vivendo nesse cenário que se apresentou para nós em 2025, no que tange a questão da diversidade. A gente está acompanhando, né, nos noticiários, principalmente a partir da entrada do novo presidente dos Estados Unidos, que tem havido um fenômeno que a gente chama de backlash, que é um retrocesso
nas áreas principalmente voltadas para a diversidade e inclusão. Isso acontece porque hoje a gente tem, principalmente na economia americana, na política americana, uma polarização. Temos uma extrema direita, que é a que está no poder, e uma direita radical, né? E também uma extrema esquerda, que agora não está no poder. E, e frente a isso, uma batalha cultural em termos do que é o termo woke. Woke começa como uma palavra do campo progressista, muito ligado aos movimentos negros, ficou muito forte na época do assassinato do George Floyd, mas depois, nessa batalha cultural que a gente assiste hoje na contemporaneidade, que está muito ligada às redes sociais, o termo foi apropriado também pela direita e passou a ser usado como uma situação de uma política, uma hipocrisia do politicamente correto, que o woke são empresas que fingem serem progressistas, e o que a gente percebe é que tem uma grande cortina de fumaça e muitas coisas são verdade, outras têm um unidirecionamento da mídia para contar as notícias, mas fato é que a gente tem algumas empresas, né, retrocedendo de fato nos Estados Unidos, e algumas empresas sendo pressionadas, inclusive, por fundos cristãos, fundos de investimento, que compram ações das empresas para tentar convencê-las a retroceder. O caso do McDonald's é interessante porque ficou muito falado sobre a questão do McDonald's estar retrocedendo, mas a gente tem um outro olhar de um analista que escreveu para a Forbes, dizendo que, não, ao contrário do McDonald's estar retrocedendo, ele está mudando as suas políticas porque ele está evoluindo. Ou seja, esse unidirecionamento da mídia é um dos problemas que a gente está vivendo hoje nessa nova cultura aí de redes sociais. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente olha para um fenômeno e, de acordo com a análise de como a mídia está cobrindo esse fenômeno, não necessariamente é de fato que está ocorrendo. E teve também empresas que peitaram essa situação e que se posicionaram contra, como a Apple, no Vale do Silício. E é muito interessante a gente entender que nessas horas também a gente consegue descobrir quem de fato tinha a diversidade e inclusão no seu DNA, quem de fato acredita na pauta e quem nada, né, de acordo com a maré. Agora, comparando, né, aí fica aquela coisa. Nossa, estamos vivendo isso nos Estados Unidos. Isso vai respingar para o Brasil? Será que eu continuo? Queria fazer um curso de diversidade e inclusão, mas eu devo investir nessa área agora? E o que a gente acredita é que no Brasil nós não teremos esse mesmo retrocesso. Primeiro, porque rapidamente vários profissionais se mobilizaram, várias instituições se uniram para fazer acordos colaborativos no sentido de não permitir com que a pauta e com que alguns retrocessos aconteçam. Algumas empresas, como Natura, Carrefour, C&A, se pronunciaram já em cartas públicas em prol da diversidade. Na revista, aquela Você RH, né? Acho que é Você SA, enfim, várias empresas já se posicionaram também a favor da pauta da diversidade. E o que a gente está entendendo, então, é que não estamos correndo esse risco aqui.
E é interessante uma coisa que a gente tem comparado também, que são as questões, primeiro, da demografia dos Estados Unidos e do Brasil, que são diferentes. Então, se nos Estados Unidos a gente tem, por exemplo, a população negra como realmente um grupo minorizado e uma minoria em termos de números, a gente tem no Brasil 56% da população brasileira são pessoas negras. E aí a gente para pensar, como que uma empresa retrocede nessa pauta? Concordam que, a princípio, ela está dando um tiro no pé? Se hoje, cada vez mais, os consumidores se posicionam com relação aos valores das empresas? E outra coisa, no Brasil, a gente tem muitas leis que protegem essas pautas. Então, a gente tem lei de cotas para pessoas com deficiência, a gente tem leis de cotas nas universidades, a gente tem leis que protegem as mulheres com relação à equidade salarial, com relação a algumas violências como assédio no âmbito empresarial. E a gente tem muitas leis antidiscriminação contra racismo, contra injúria racial, contra homofobia. Então, a gente está entendendo que não vamos ter esse risco aqui no Brasil. Dito isso, vou passar para a Ju para a gente então explicar. Ok, não vamos ter esse problema. E qual é o diferencial? Por que é importante investirmos na cultura da aprendizagem, na diversidade, para trabalhar cada vez melhor a educação corporativa dentro das empresas? Obrigada, Letícia. É sempre maravilhoso te ouvir, né? E como você tem discutido muito bem a pauta, é, é importante a gente pensar, poxa, mas o que a cultura de aprendizagem tem a ver com a diversidade, né? E você muito bem colocou, quando a gente entende a diversidade dentro da cultura de aprendizagem, ela está na diversidade, não para. Tem uma diferença etimológica muito grande aí quando a gente traz o próprio título da especialização, né? Formar especialistas em cultura de aprendizagem na diversidade coloca esses profissionais num lugar de fala de que, peraí, a gente precisa, sim, olhar para esses espaços de formação de um lugar diferente de estar somente pautado em projetos, em ações pontuais, né? E conversando muito com o corpo docente, né, Letícia, quando a gente fez a escolha, a gente vai contar para vocês também o quanto eles se comoveram com isso, né? Trouxeram a importância de pensar espaços de aprendizagem considerando a diversidade. Então, como eu me apresentei para vocês, eu percorri anos, ali mais de 15 anos, muitas organizações, trabalhando em educação corporativa, trabalhando em universidades corporativas, e a gente sempre percebe que no momento, principalmente início do ano, né, Letícia, que a gente vai fazer levantamento de necessidade de treinamento, vai fazer planejamento estratégico para desenvolver ações, ou até mesmo em escolas, né? Como olhar, como trazer a diversidade para um contexto cultural mesmo, e não apenas como um anexo, né? Como algo que eu preciso colocar ali no meu projeto em anexo, né? E não fazer parte. E aí eu trago muito o BNCC, né? Nesse meu lugar de fala da educação, que é a Base Nacional Curricular Comum, ele já conta isso para a gente de uma forma tão simples, né? Que a diversidade, ela é igualdade, né? Ela já está incluída pelo simples fato da gente ser diferente, como a Alex colocou aí, né? O fato da gente ser diferente nos caracterizam como esses seres históricos, sociais, determinados pela cultura, cada um tem uma história. Então a gente já conecta esse radar aí de preocupação da diversidade em espaços de aprendizagem. Por que a gente coloca a cultura de aprendizagem? Porque nesses espaços a gente percebe cada vez mais a necessidade de incluir, né? De incluir, de trazer as pessoas para
um processo formativo mais acolhedor, mais inovador, mais amplo, com resultados, né, Leite? Pode passar para outra tela, que eu vou contar ainda mais para vocês sobre essa necessidade, né? A gente colocou ali o motivo pelo qual nós precisamos pensar a cultura de aprendizagem na diversidade, formar especialistas nesses assuntos. E aí, quando a gente traz a necessidade, é porque quando a gente coloca a diversidade em processos de aprendizagem, a gente percebe o percentual de colaboração. A OECD fala aí numa pesquisa o quanto que a gente percebe o maior índice de colaboração, de engajamento das pessoas. Então, as organizações hoje pensam tanto em resultados, pensam tanto em performance, em desempenho, mas como é que a gente considera isso se a gente não trabalha uma cultura de aprendizagem na diversidade, né? Considerando a diversidade que a gente faz. E também essa questão da taxa de empregabilidade, né, entre os alunos de grupos subrepresentados. Quando você traz o diferente e o diverso para performar junto, para se desenvolver junto, todo mundo cresce, né? Porque a gente acaba incluindo e trazendo esse espaço de uma forma mais conectada com a cultura da empresa, né? A gente não traz a coisa apartada, a gente traz a cultura de aprendizagem e o diverso conectado na cultura do negócio. E fora as políticas educacionais inclusivas, né, que reduz essa barreira, e a Unesco traz muito essa nossa responsabilidade. As empresas não trazem tanto no ESG a responsabilidade social, então como que a gente está considerando isso também dentro das políticas educacionais? E um recorte muito grande aí que a gente pode pensar é que a pós ela não vai se limitar somente a preparar os profissionais para o mercado, ela é também, mas a gente está pensando num lugar ali de transformar a sociedade. Sim, a gente está sendo sonhadores, né, Lex? A gente está sendo sonhadores com essa pós, porque a gente percebe que não só nos espaços corporativos é onde a gente tem mais pessoas, é onde a gente tem mais contextos necessários de trabalhar a pauta, mas a gente também está pensando de um lugar de transformação social. Por quê? Porque a gente quer que a diversidade não seja apenas aquela concessão momentânea, né? Apenas aquele projetinho que eu vou desenhar ali na organização, vou entregar e ele é pontual. Tem organizações, né? A Alex traz isso muito ali com a Ticas e com as empresas que ela trabalha. Às vezes não chama a Ticas só para dar uma palestra, só para fazer algo pontual esse mês, só para trabalhar um projeto. Mas onde que isso vai estar incluído na cultura? Quando a gente traz cultura de aprendizagem, a gente pensa no processo e não só no projeto, em algo pontual. Pode trazer mais slides aí, Ledes, para a gente refletir. E aí, pensando em propósito, né? Estou falando para vocês que a gente está com um sonho aqui para poder transformar. A gente pensa em propósito nesse curso, nessa pós, a gente pensa em preparar esses profissionais tanto para criar quanto para implementar, porque não adianta nada a gente criar, colocar no papel e não conseguir implementar essas estratégias de aprendizagem inclusivas que reconheçam e celebrem as diferenças. Por que isso, gente? Porque reconhecer, a gente pode entender hoje, com muita informação, com muito acesso que a gente tem ao universo da diversidade, mas eu reconheço, mas eu não celebro, eu não considero, eu não trago a diferença e o diverso para os meus processos, para a minha prática, para o meu dia a dia. Então, isso também precisa ser pensado, né? Promovendo um ambiente mais produtivo e inovador, porque isso vai gerar inovação, vai gerar mais produtividade. A gente fala de produtividade também nessa pós-graduação, a gente traz análise de indicadores, porque a gente vê os números mudando quando a gente considera todo esse contexto. Vou passar mais para frente, se eu estiver falando rápido, você me fala, viu, Letícia, porque eu me empolgo. Não, E tá aí, ótimo. para quem que a gente pensou esse curso, né? Eu coloco os líderes ali em primeiro lugar, porque a gente sabe da responsabilidade. Eu, enquanto líder, já fui liderança de várias empresas que eu trabalhei, em várias equipes.
como a gente tem o papel e a responsabilidade na formação de pessoas, né? No desenvolvimento de pessoas. Então, quando a gente está ali nesse lugar de liderança, será que a gente está considerando a cultura de aprendizagem na minha equipe, olhando para a diversidade? E aí a gente vai contar para vocês como que a gente está estruturando isso para a gente pensar junto. Profissionais de RH, acabei de falar ali na frente. Poxa, pessoal, vamos montar nosso planejamento estratégico do ano, vamos fazer o LNT, levantamento de necessidade de treinamento. A gente está olhando para a diversidade? Como olhar para isso? Educadores também, que trabalham em ambientes acadêmicos, em ambientes escolares, que estão pensando em projetos, estão pensando em desenvolver os alunos. Como que a gente está olhando para esse espaço da diversidade? E eu posso até arriscar aqui, Lex, não sei você também, que às vezes eu sinto as escolas mais preparadas que as organizações, né? As escolas às vezes ainda estão um pouquinho mais à frente nesse sentido que as organizações, mas a gente ainda precisa trazer um pouco mais de reforço, conceito, fundamentação, por isso uma pós-graduação. Por isso trazer e formar especialistas no assunto para discutir essa pauta. Consultores também que trabalham muito essa veia do empreendedorismo, de trazer projetos nas empresas, de desenhar propostas, né, para as organizações de desenvolvimento de pessoas. Como que está esse cenário ali para a diversidade? Será que a gente está considerando? E aí trazendo a resposta para todo mundo, todos aqueles interessados em transformar, né, as organizações, que são os espaços onde hoje a gente traz mais necessidade, volume de pessoas e práticas de aprendizagem que muitas das vezes não consideram esse olhar da diversidade. Beleza? E aí, vamos para os eixos temáticos. Essa parte é muito legal, porque quando a gente trouxe a proposta do curso, né, Leite, a gente pensou, poxa, a gente não gostaria de ser uma especialização onde a gente não colocasse a mão na massa, onde a gente não colocasse a discussão, o estudo de caso, né? Porque a gente sabe que tem uma parte ali de contexto e que a gente precisa trazer um pouquinho de fundamentação, porque é uma formação, é uma especialização, né? A gente tem que trazer profissionais especialistas para falar do assunto, mas aí a gente também desenhou temas que consigam trazer uma base de construção para a gente criar. Lembra lá do propósito do curso, que a gente quer criar também esses projetos, esses espaços, esses processos? E aí, no final, a gente trabalha a aplicação. A gente traz uma oportunidade de pensar como é que eu vou aplicar isso. Tudo bem, eu estou fundamentado nos conceitos, eu construí aqui todo esse embasamento, mas como é que a gente aplica? Como que é isso na prática, gente? Me conta. E aí, a gente não está sozinha, né, Leite? A gente tem um exército aqui de professores que a gente escolheu com muito cuidado, porque são professores que estão muito engajados no tema, que são pesquisadores, que são referência no assunto, para contar para vocês sobre esses temas que a gente vai trabalhar. Let's e eu vamos bater bola, exatamente como a gente está fazendo aqui hoje, né, Let's? Na cultura de aprendizagem e na diversidade das organizações. A professora Letícia, ela é referência na pesquisa hoje em diversidade, e aí a gente bate essa bola juntas para trazer para vocês essa fundamentação. Quando alguém pensar em cultura de aprendizagem, você é o especialista no assunto. Então, a gente traz essa bagagem de fundamentação para que você consiga discutir nesse lugar de fala de cultura de aprendizagem na diversidade. Então, a gente faz esse início aí e a gente traz a Tati Santarelli. Quem não conhece, vale muito a pena pesquisar, que é também uma referência nesse aspecto da interseccionalidade e cultura. Ela traz ali na fala, eu acho muito legal, ela fundou o Team Hub, né? E ela fala ali quando ela se apresenta que ela hoje tem um lugar de fala de resistir e ocupar. Eu acho muito bonito a Tati trazer isso na apresentação dela e na nossa discussão quando a gente fez o convite para justamente
trabalhar essa abordagem da complexidade que é a interseccionalidade quando a gente fala de sujeitos, quando a gente fala de história, quando a gente fala de seres sociais, né? Como que a gente trabalha essa parte. A gente vai ter também a professora Dalila, que trabalha muito a comunicação inclusiva no ambiente organizacional. Ela é uma mulher negra que traz muito essa comunicação antirracista também como algo referência no assunto. Então, isso também é muito importante. Como é que a gente está trabalhando o nosso letramento, né, Letícia? A Letícia fala muito isso também na pós, lá em comunicação. Como que está o nosso letramento para a gente pensar em projetos e processos de aprendizagem. Então, isso também nos dá esse embasamento de contexto. E olha aí ela, gente, a Ju Galdés, falou dela lá no início, né? Ju, você vai assistir, você vai morrer de rir. Mas a Ju hoje, ela é uma referência em políticas de inclusão, porque quando a gente está falando de todo o contexto, como que a gente está embasado também do ponto de vista legal, do ponto de vista de políticas, né? A gente tem um espaço, a Alex falou ali também, quando ela estava trazendo essa necessidade de não retroceder a diversidade nas organizações, é porque existem políticas, né? Existem pontos que a gente precisa considerar no momento de construir um programa de aprendizagem, um programa de desenvolvimento de pessoas. Então, isso também precisa estar muito dentro desse eixo de contexto para que você possa se embasar, né? Se fundamentar, começar ali a ter lugar de fala como especialista no assunto. E aí, o eixo de construção de mão na massa, a gente também tem pessoas incríveis aqui que a gente escolheu. Primeiro, a gente tem ali a Vitor Martins, que é uma referência também na liderança e gestão de talentos diversos, né? Teve essa experiência ali de liderar pessoas, né? Times globais, inclusive, com esse foco de conscientizar e instrumentalizar. Porque eu vejo que o líder hoje sofre muito nas organizações, né? Tem líder que é convidado a ser líder, tem líder que se torna líder, tem líder que é líder no susto, né? Então, como que a gente consegue trazer essa instrumentalização e esse embasamento que a Vitor fala tanto, né? Quando ela traz a necessidade de fazer gestão de talentos diversos, né? Eu lembro que nas minhas experiências de liderança, né, Letícia, às vezes a gente chega, o time está pronto, está ali, você não escolheu, né? Como que você consegue trabalhar e potencializar essas pessoas na diversidade que é tão rico, né? Que o legal é trabalhar no diverso, que aí a gente consegue construir muito mais coisa. E a gente convidou a Ju Moraes, olha que legal, ela é uma referência também, uma mulher negra muito empoderada, ela é referência em empreendedorismo, e eu falei, Ju, a gente quer te trazer para falar justamente o como fazer nas metodologias de aprendizagem para equipes diversas, considerando ali toda a bagagem que ela tem no empreendedorismo, né? Por que isso, gente? Porque no empreendedorismo você traz o viés do se vira nos 30, você tem que fazer de alguma forma. Então, às vezes, quando a gente vai implementar algo nas organizações, a gente vai discutir cultura de aprendizagem, considerando a diversidade, mas isso aqui vai ficar muito difícil, mas a gente vai ter que mapear a persona, mas a gente vai ter que fazer um estudo muito amplo. Então, a Ju traz essa percepção de valor ali e o como fazer nas metodologias de aprendizagem considerando as equipes diversas, né? E a gente também traz o designer instrucional inclusive com a Rei Santos, que também é uma referência em construção de conteúdos educacionais, olhando para a diversidade, olhando para a inclusão. Foi uma surpresa muito legal quando a gente conversou e ela topou estar com a gente no curso. E aí a gente, no meio do caminho, conversando, eu já tive uma aula com a Rei, assim, sabe? De letramento, de consideração do designer instrucional. Hoje, por que a gente fala do instrucional? Tem muita gente que tem uma crítica ao instrucional. Mas é porque é onde a gente começa ali o desenho de programas e projetos de educação corporativa. Então, o instrucional, ele diz muito sobre onde a gente quer, como se fosse storytelling, né? De onde a gente quer trabalhar ali aquela referência, aquela história que a gente quer contar nos programas de formação. Então, por isso que a gente traz também no eixo de construção, como construir
essa parte do design que também é muito rica, olhando para a inclusão. E a Prisciqueira também, que é divertidíssima, ela é uma bissexual com deficiência e trabalha hoje vários projetos. Você vai conversando com ela, você vai descobrindo cada coisa que ela está fazendo. Gente do céu, está fazendo mais coisa. Ela está na Globo hoje como consultora. Ela é CEO da Vale PCD e ela olha muito para essa questão das tecnologias e ferramentas de inclusão, sabe, na aprendizagem. Então, também tem um lugar de fala incrível que traz para a gente várias perspectivas. Ela é muito criativa, ela traz até um humor quando ela vai tratar esse tema, essa pauta, e nos ajuda muito a pensar e refletir e colocar essa visão da construção. Como é que eu vou construir considerando todos esses temas, todos esses olhares que eu preciso ter? Bom, quando a gente só falando do eixo construção, a gente já fica pensando, né, Lex? Nossa, será que eu fazia isso tudo quando eu pensava em projetos de desenvolvimento de pessoas, né? Por isso que a gente vai também trabalhar no eixo aplicação, o olhar para os indicadores e métricas dos programas de diversidade. Aí a gente traz o Ettore, que ele é muito referência em gestão, então a gente convidou o Ettore e ele traz muita perspectiva dessa pauta de diversidade e inclusão. Então, quando você pensa em indicadores e métricas, já é difícil, principalmente quando a gente pensa com a galera de humanas, né? Imagina na perspectiva da diversidade, né? Então, vai ser uma riqueza para a gente trazer no momento de aplicação, beleza, como que você vai considerar indicadores e metas? Como é que você vai medir? Como é que você vai mensurar resultado disso? A Tati Fabrini, que é uma gestora de RH, que trabalhou várias empresas na mineração, na indústria, esse desenvolvimento de programas considerando diversidade organizacional, ela é muito pesquisadora de SD também, então ela vai trazer também, nesse momento da aplicação, beleza, mas como você pensou essa perspectiva? Como você pensou esse olhar? Com aquela visão de business partner também, né? De pensar o todo, de costurar e amarrar todas as pontas para a gente conseguir aplicar. E a Maria Isabel, que também trabalha, ela é psicóloga, ela tem duas perspectivas muito legais de experiência ali, tanto no meio corporativo quanto no meio acadêmico, olhando para o clima organizacional, que é tão importante, né, gente? Quando a gente fala de cultura, a gente tem que olhar para o clima, né? Como que isso vai impactar tudo isso que eu estou fazendo, todo esse embasamento que eu estou tendo, toda essa referência, essa estrutura que eu estou fazendo da cultura de aprendizagem na diversidade, isso vai impactar no clima, né? E isso também a gente vai conseguir perceber na prática, na aplicação. E não paramos por aqui. Olha que interessante. Quando a gente olha para resultado, a gente quer trazer resultado também para vocês, que vocês saiam com resultados, com algo palpável para conseguir aplicar no dia a dia de vocês. Então, a gente convida a Sá Mendes, que é sócia da Ticas com a Letícia, né, Letícia? Tem muita bagagem aí de projetos nas empresas, vários causos para contar, né, Letícia? Ali no meio do caminho para a gente nessa pós-graduação. Então, a gente traz a Sabrina para conseguir desenvolver esses diálogos com vocês nesse momento da formação que é tão importante. Então, o estudo de caso é trazer essas práticas de inclusão na educação cooperativa, beleza. Como é que as empresas estão fazendo? Como que isso está acontecendo na prática? Para que a gente também saia com benchmark, com contextos de mercado, com o que está acontecendo de mais inovador ali nas empresas. Então, ela tem muito essa referência, esse lugar de fala. E a professora Varda, que vai estar com a gente no projeto aplicado, porque ela vai trazer, tanto a Sabrina quanto a Varda, elas vão trazer nesse eixo de avaliação esse lugar de pensar a cultura de aprendizagem na diversidade. A professora Varda, ela trabalha muito diagnósticos em várias empresas. Então, essa questão da cultura, ela é muito referência, muito pesquisadora. Ela trabalha isso em várias empresas. Então, no momento que você for trazer ali no projeto essa perspectiva, ela vai conseguir te trazer perguntas, reflexões, críticas que vão ser super construtivas para o que vocês estão propondo ali em cultura de aprendizagem na diversidade no projeto aplicado também da POS. Beleza?
Tô falando demais, Leite? Vou até tomar uma água. Não, tá Tô ótimo. parando. E aí, pessoal, como que vai ser esse formato da pós? A Letícia explicou ali no início que a gente vai ter aulas online, com previsão de início no dia 8 de abril de 2025 e término no dia 14 de maio de 2026. Vocês terão férias, também não vai ser direto emendado, né, Letícia? Tem que dar um respiro ali em janeiro e julho, mas as datas são essas, assim, para início e término do curso. A carga horária ali também são aulas de 50 minutos e as aulas são ao vivo nas terças e quintas-feiras, de 19 às 22h30. O investimento do curso ele pode ser parcelado em 24 vezes ou à vista no valor de 10.658. E claro, quando a gente parcela, né, o valor vai aumentando e o pagamento à vista ele tem esse valor ali total, beleza? E tem desconto, pessoal? A PUC Minas ela trabalha com uma política de desconto de ex-alunos e algumas outras também que estão descritas ali nesse link. Quando você clica em política de desconto, você consegue ver todas as possibilidades ali que a PUC traz para disponibilizar e viabilizar a política de desconto. Pode pesquisar ali que vocês vão trazer, mas de início a gente já fala, né, Letes, que ex-aluno da PUC já tem só por ser aluno da PUC, esse percentual de desconto garantido. Beleza? E aí eu trago muito o meu mestre Paulo Freire, que fala uma frase que fixa muito lá no início da minha formação, e eu nem pensava nessa pós, né, quando eu comecei a estudar, mas hoje eu trago a pós como se fosse assim, uma história, né, do que eu vivi na educação e acho que é uma entrega de tudo que eu já trabalhei até hoje para a gente conquistar esse lugar da diversidade, que a inclusão acontece quando a gente aprende com as diferenças e não com as igualdades, né? No sentido de que quando a gente traz a diversidade como possibilidade, como algo que a gente consegue lidar reconhecendo e celebrando essa diversidade, não tornando aquilo como algo difícil, como algo que não está no meu campo de atuação, a gente consegue incluir e trabalhar coisas incríveis, inovar, trazer resultados, pensar com esse olhar do corporativo, né? Mas como é que eu vou ter resultado? Como é que eu vou ter performance? Como é que eu vou ter impacto? Tudo isso, quando a gente olha para o diverso como algo que faz parte da cultura de aprendizagem, a gente conquista coisas incríveis. E acho que é isso tudo, Les. Falei demais. Mas foi ótimo te ouvir. Muito legal. Muito legal te ouvir falando do projeto. O projeto é extremamente inovador, né, Ju? E é isso, gente. Dá para vocês verem a equipe que está com a gente nesse projeto, o quão essa pós é inovadora, e a gente quer convidar vocês para estar com a gente, né? Abrindo aí essa primeira turma com essa para poder atuar de uma forma diferenciada no mundo corporativo, né, Ju? Isso mesmo, gente. Bora lá, vem com a gente, vem para a PUC, né? O link fala muito disso, né? Vem para a PUC, vem com a gente, que eu tenho certeza que muito mais do que se diferenciar no mercado é ter um espaço, um lugar de fala de especialista em cultura de aprendizagem na diversidade, né? Conseguir trabalhar e provocar abordagens, discussões, reflexões que são tão necessárias nesse mundo maluco que a gente está vivendo, né, Letícia? Então é isso, gente. E tirando alguma dúvida, precisando, procura, ou me procura, ou procura a Ju, né, nos nossos LinkedIns aí, que vão estar, a gente vai postar nos LinkedIns
esse vídeo e é fácil achar a gente, só mandar uma mensagem que a gente responde. Isso mesmo, pessoal. Obrigado. Um Obrigada, Léo. abraço.